E o Palavras Benditas de hoje tem a intenção de fazer você considerar quais têm sido as palavras que saem da sua boca e como as palavras que saem da nossa boca dizem a respeito daquilo que a gente carrega no coração, como bem disse Jesus. E eu começo lendo o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34. Normalmente eu uso a Bíblia Nova Versão Transformadora. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34. Vai dizer assim: Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavras duras de Jesus. Ele chama a atenção para raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uau! O que Jesus diz é muito forte. Primeiro que ele se dirige àqueles homens falsos, então ele repreende a falsidade e diz que dá para saber que eles são maus pelas coisas que eles falam, porque é difícil. Como seria falar de coisas boas quando o coração é falso? Falar verdades quando o coração é falso? Então o Senhor repreende a falsidade, repreende a maldade do coração, mas ele anuncia que o que fala denuncia o que vai dentro da gente. Comece a pensar. O que você tem falado? Quais são as suas palavras mais comuns? Suas palavras são de críticas, de queixas? Vai pensando. Agora eu vou ler o que está em Mateus 15, versos 18 e 19. Diz assim: Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Uau! Jesus então nos faz saber que as nossas palavras são capazes de nos contaminar? É possível que você esteja doente pelas próprias palavras? Será também que as minhas palavras adoecem a outros? Claro que sim. As minhas palavras contaminam ou abençoam a outros. As minhas palavras fazem viver ou adoecer a outros, mas a mim mesma também. Quando eu firo alguém, eu também me firo. Eu também me machuco. Posso não perceber, posso dizer, falei a verdade, disse o que eu quis, mas aquilo primeiro passou pelo meu coração. E se há algum tipo de sensibilidade, o que eu disse para ferir alguém, primeiro cortou a mim. Ainda que a minha insensibilidade esteja num nível alto e eu não perceba, mas as palavras vêm do coração. E isso é o que contamina. Contamina seus filhos, contamina seus amigos, contamina sua esposa, contamina você mesma. O chamado hoje, o convite de Deus hoje, é para que eu e você tenhamos mais atenção com as palavras que nós temos falado, o que temos dito. Do que mais nós conversamos? Quais são os nossos assuntos preferidos? Quais são as palavras mais usadas por você? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras que carregam luz ou palavras que carregam trevas? Bem disse Jesus, as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Se as palavras forem más, nos contaminarão. Vamos fazer o exercício inverso. Se as palavras que saem do meu coração são palavras de bênção, elas me curam. As palavras podem adoecer, como também podem dar saúde. As palavras podem contaminar, como podem limpar. E se começarmos a dizer palavras alegres, palavras de bênçãos,
elogios, palavras carinhosas, amorosas, palavras quentinhas, daquela de aquecer o coração de quem está perto da gente. Teria isso poder de mudar o ambiente? Acredite que sim. Acredite. Se você começar a usar as palavras certas, o ambiente onde você está passará a ser um ambiente diferente. Desse ambiente muitas vezes pesado, carregado, de pessoas com semblante fechado, irritadas, tristes. Talvez o que estejam faltando para estas pessoas sejam palavras carinhosas, palavras de reconhecimento. Tem esposas que estão pedindo esmola de atenção para o marido. Se elas recebessem apenas algumas palavras que reconhecessem que ela é uma bênção. Que os seus filhos, o seu marido, que do contrário também a esposa reconhece que esse marido é um bom marido, é um bom homem. Pois do coração vêm maus pensamentos. O que você anda pensando repercute nas palavras que você diz. Se está pensando mal, suas palavras serão más. Jesus disse que do coração vem o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que os contaminam. E estas coisas vão aparecer nas palavras que dizemos. As palavras vão denunciar o que se passa em nosso coração. Agora quero compartilhar com você o que disse o apóstolo Paulo. Já perceberam, vocês que me acompanham aqui no Palavras Benditas, que eu sou muito dedicada aos escritos de Paulo. Eu tenho muita atenção ao discipulado de Paulo, porque realmente a história, o ministério dele é impactante, por ele também ter escrito a maior parte do Novo Testamento. Essa é a verdade. Então vamos lá, Romanos 10, versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Vai dizer assim: se você declarar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Até a fé, a crença de que somos salvos por Cristo Jesus, passa pela palavra que eu carrego em mim. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você declarar, se você anunciar, se você disser, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus está vivo, declare. Sabe quando você está assim no seu dia a dia, triste? Alguma coisa aconteceu e está perturbando você, está agoniado, agoniada, está se sentindo mal sob nuvens densas, carregadas e você realmente não sabe o que fazer? Vamos tomar o que a palavra nos está ensinando a respeito do poder da palavra, de como a palavra é remédio, como a palavra cura, assim como a palavra mata. A palavra dos outros me vivificam ou me mortificam, mas as minhas palavras também. Se eu não tenho controle sobre as palavras dos outros, eu preciso ter intencionalmente o cuidado de perceber quais têm sido as minhas palavras, porque elas vão denunciar o que está no meu coração. E até o que diz respeito à minha fé passa pela palavra. Olha isso. Se você declarar com sua boca que o Senhor Jesus é o seu Senhor, então declara com a sua boca quando você estiver tenso, com medo, triste. Começa a declarar que você crê em Jesus Cristo, começa a declarar que você deseja ter mais da luz de Cristo, mas que você crê sobretudo. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, declara que o Senhor é o teu Deus. Declara que você crê nele como Senhor e Salvador. Declara palavras de vida, glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus.
Abre a tua boca e louva a Deus, bendize o nome de Deus. E quando você começar a louvar a Deus com sua boca, quando você começar a dedicar o seu tempo, quando poderia ser dedicado à crítica, queixa, raiva, lamento, lamúria, quando você começar a lidar com estas coisas que nos acontecem normalmente, é da vida de todo mundo, alguma coisa que nos faça tristes. Mas vamos aprender que somos espirituais e o Espírito de Cristo lida com as adversidades da vida de uma outra maneira. Lembra que quando Cristo estava para viver o pior momento da sua vida aqui na terra, a cruz, o que ele fez? Ele foi chorar aos pés do Pai. Ele foi clamar pela misericórdia do Pai. E ele com a sua boca clamou, mas com sua boca ele glorificou a Deus, o Pai. Decide hoje a viver uma vida em que as tuas palavras sejam também o teu remédio. Que as tuas palavras comuniquem à tua mente verdades e não mentiras. O poder de Deus, invoca o poder de Deus, invoca o nome de Deus. Com a tua boca, invoca, chama para você, chama e Ele vem. O Senhor Jesus vem, o Espírito Santo está, Ele é por nós, Ele é em nós. Glorifica, usa as palavras para declarar da tua salvação. Quando Satanás te tentar, diz em voz alta, eu pertenço ao Senhor. O Senhor Jesus já me justificou. O Senhor Jesus está caminhando comigo no meu tempo de santificação. Quando eu peco, eu recorro a Jesus Cristo e a sua misericórdia, confesso, abandono e o Senhor me perdoa e o meu nome continua no livro da vida. Declara que você crê nisto, declara para você mesmo, para sua mente ouvir, para o seu cérebro assimilar, para que isso fique entranhado nas tuas células, para que isso corra pela corrente sanguínea, para que isso altere o teu estado de humor por aquilo que você declara pelo poder de Deus. E o poder de Deus vai agir a teu favor, porque você confessa com a boca, declara com a boca que o Senhor é teu Deus, em lugar de ficar reclamando. Ó, meu marido, ó, meus filhos, ó, a vida, ó, céus, ó, minha esposa, ó, meu patrão, ó, meu trabalho, ó, minha vida, olha o que eu não tenho. Por favor, o que faz isso de bom? Nada. Mata. Então, a palavra de Deus vai nos orientando a saber quais são os remédios que nos curam. E a palavra é um remédio, mas também pode ser um veneno. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Que extraordinário! Que extraordinário! Pois é crendo de coração que você é declarado justo, crendo. E é declarando com a boca que você é salvo. Porque você é justificado pela fé e você declara com a boca que é salvo. E declarando, você é salvo. Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Anota aí para você ler, para que você não esqueça. Dá vontade de ler outra vez, e eu vou ler. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Bendito seja o nome de Deus. O Senhor nos dá conhecimento suficiente para nós termos uma vida acima das coisas comuns, para que nós levantemos a cabeça e vivamos de modo a dar testemunho ao mundo de que tem algo em nós que o mundo não sabe dizer exatamente o quê.
precisará chegar mais perto para nos conhecer. Mas qual é a visão que o mundo tem de nós? Que crentes são tolos, que crentes são ignorantes, que isto ou aquilo. Mas se nós dermos bom testemunho, o mundo terá que nos ouvir e ver que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ainda separei para voltar com você, aliás, ler a palavra, em Provérbios 10, verso 11. Provérbios 10, verso 11. E são tantos textos que eu fui encontrando, tantos textos, e em Provérbios, então, são dezenas de textos falando sobre a palavra. Então eu quero, em nome de Jesus, com esta palavra, levar a você a certeza de que o bem-estar, a cura, a alegria, a força e a coragem podem estar na sua palavra. Naquilo que você diz, naquilo que você declara pelo poder de Deus. Vamos lá, Provérbios 10, verso 11. 10, verso 11. Diz assim: As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenção violenta. O que interessa para nós? Que as palavras do justo são fonte da vida. As palavras do justo são fonte da vida. As suas palavras dizem vida ou dizem morte. As suas palavras são queixas contínuas, as suas palavras são críticas, as suas palavras são acusações, as suas palavras são o quê? Ou as suas palavras são amor, carinho, força, coragem, inclusive para você mesma. O que você tem dito para você mesmo? O que você vai ficar dizendo? Que, minha vida, minha história, meus problemas, o que isso muda? O que isso muda? Claro que nós damos lugar à experiência de falar, isso é terapêutico, mas não viver numa condição de quem vive pela queixa, vive pela lamúria, vive por trazer as dificuldades à tona e usar as palavras que, como nós já vimos, estas palavras contaminam, adoecem, contaminam a tua mente, contaminam os teus pensamentos, continuam mentindo ou trazendo a você palavras que te levam a viver imaginações deturpadas. Em cima daquela dor, você dói ainda mais, você sente dor ainda mais. E sem contar aqueles que falam mal, que apontam, que acusam, que vivem para jorrar maldição. Mas a palavra vai dizer que o justo, a palavra do justo, é fonte de vida. E mais, ainda em Provérbios 12, 25, vai dizer assim, olha, 12, 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Por que eu acordo cedo todo dia para fazer palavras benditas? Porque eu percebi que eu tenho animado pela palavra a muitas pessoas. Eu tenho animado pessoas a continuarem vivendo pela graça de Deus, sem desistir de permanecer em Deus. Tenho animado pessoas com a palavra de Deus, com a palavra bendita do Senhor, com palavras que vivificam, que curam, que restauram, que impactam a experiência de alguém. É por isso que todos os dias eu tenho feito palavras benditas e que me anima a me levantar toda manhã bem cedo para compartilhar aquilo que eu creio pelo poder de Deus. É assim que eu vivo, é assim que eu creio, é assim que eu sinto, é assim que eu percebo a vida, pelo assim diz o Senhor, a palavra bendita de Deus. Mas há pessoas que não conhecem e nós precisamos declarar a elas. E aqui está, mais uma vez,
Provérbios 12, 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Quem é que está desanimado aí ao teu redor? Quem é que está acabrunhado? Quem é que está desanimado? Quem é que está cansado? Quem é que está precisando de um pouco de incentivo, de uma palavra, de um carinho? Quem é? Você também precisa ser agente aí na sua casa, com seu marido, seus filhos, sua esposa, com seus amigos. A quem você vai dirigir hoje palavras de vida? Você pode salvar alguém com uma palavra de vida. E bendito seja o nome do Senhor por isto. Provérbios 15 vai dizer também outra verdade para nós. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Só para complementar o que nós estávamos dizendo até aqui, com relação à palavra ser vida ou ser morte. Agora eu levo você ao livro de Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Salmos 34 vai nos trazer mais conhecimento sobre o uso da palavra. Salmo 34, versos 12 e 13, vai dizer assim: quem desejar ter uma vida longa e próspera, quem aí deseja ter vida longa e próspera? Quem? Refreie então a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e se esforce para mantê-la. E assim, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Você está vendo a promessa que o Senhor faz? Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Eu! Então refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Cuidado com a falsidade, o engano, cuidado com as críticas, as acusações, cuidado com as palavras. Ah, mas eu não posso deixar de voltar a Mateus, capítulo 15, versos 18 e 19. Mateus, capítulo 15, vou voltar a Mateus 12. Porque tem algo ali que Jesus Cristo disse, talvez você não esteja lembrado. Mateus 12. Vai dizer assim, olha, nós até lemos 12 agora há pouco, né? Ele vai dizer assim, veja bem. Eu lhes digo, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem, pois por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Quer que eu leia outra vez? Acho que faz bem, não é? Porque são palavras seríssimas, palavras ditas por Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Lembra que nós dissemos isto? Mas eu deixei agora para o final o que mais Jesus Cristo disse a seguir. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo que no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que disseram, pois suas palavras é que lhes absolverão ou lhes condenarão. A minha versão diz exatamente, por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão também condenados. Você faz ideia da seriedade do que Jesus Cristo está dizendo? Que são as nossas palavras que estarão diante de nós como as testemunhas a nosso favor ou contra nós. Pense bem. Não teremos como fugir, porque está relatado, o anjo relator tem por escrito e entregue ao Senhor tudo
a nosso respeito, incluindo as nossas palavras. Então, digamos que diante do Senhor eu apareça e diga: Senhor, mas como assim? Eu não sabia, eu não entendia. Então ele vai pegar todas as minhas palavras e dizer: lembra quando você disse assim? Você lembra quando você disse pela manhã, um dia, bem cedinho, aos seus amigos, lendo a minha palavra, você disse que cria e declarou a outros tantos que deveríamos ter cuidado com as palavras? Você não teve. Tudo o que você disse será usado a seu favor ou contra você, meu amado? Amada, essas palavras são graves. Nós seremos condenados ou salvos pelas nossas palavras no dia do Senhor, no dia do juízo. O que está escrito nos registros nos céus a respeito do que você disse até aqui? Quais têm sido as suas palavras? Agora eu leio com você o capítulo 71, alguns trechos do capítulo 71 do livro Lar Adventista. Diz que cada palavra pronunciada por pais e mães tem a influência sobre os filhos para o bem ou para o mal. Se os pais usarem linguagem violenta, se mostrarem o espírito revelado pelos filhos desse século, Deus os considerará como filhos deste mundo e não como seus filhos e filhas. Pelas palavras malditas, o Senhor não nos reconhecerá como filhos. É entender que os filhos de Deus não usam palavras malditas, mas palavras benditas. Uma palavra dita no devido tempo poderá ser uma boa semente no espírito de uma criança, de um jovem, e pode resultar em conduzir os pequenos pés no caminho certo. Os anjos ouvem as palavras que são ditas no lar. Portanto, nunca se ireis, mas deixem que a influência das vossas palavras seja de tal natureza que ascenda ao céu como perfumado incenso. E diz mais: palavras bondosas são como orvalho e generosos chuveiros para a alma. As Escrituras dizem de Cristo que a graça fora derramada em seus lábios para que ele pudesse falar. Uma palavra a seu tempo àquele que está enfermo. E o Senhor nos adverte: a vossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4, verso 6. A sua palavra seja sempre agradável. Colossenses 4, verso 6. Para que deem graças aos que a ouvem. Para que as pessoas deem graças a Deus por aquilo que elas ouvem de nós. Isso está em Efésios 4, 29. Anota aí. Para a tua meditação. Anota Colossenses 4, verso 6 e Efésios 4, 29. A vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que a ouvem. E mais. Não permitam que qualquer atrito ou dissensão penetre no seu lar. Fale delicadamente. Não levante a voz ao ponto de aspereza. Conservai-vos calmos, afastai a crítica e toda a falsidade. Dizei aos filhos que desejais ajudá-los a se prepararem para um santo céu, onde tudo é paz, onde nenhuma nota desarmoniosa é ouvida. Sede pacientes com eles em suas provações, que para vós parecem pequenas, mas para eles são grandes. Não haverá palavras em tom alto ou iradas no lar. Serão as palavras de natureza a abrandar e abençoar o ouvinte. Bom, não raro se causa descontentamento pelo uso desavisado das palavras. A palavra de Deus não autoriza ninguém a falar asperamente, criando, por isto, desagradáveis sentimentos de infelicidade na família. Os outros membros da família perdem o respeito por aquele que assim fala, quando é certo que, se ele restringisse seus sentimentos, poderiam conquistar a confiança
e a afeição de todos. Devem as palavras, portanto, causar alegria em lugar de tristeza. E eu volto a dizer o que dissera Jesus. Para que eu e você tenhamos em mente a seriedade do que está sendo posto diante de nós como responsabilidade. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. E o que há de palavra inútil, fala-se bobagem, piadas toscas, xingamentos, palavrões. Se o Senhor puxar hoje a ficha de cada um de nós, o que tem ali? Quanta aspereza, quanta violência, quanta agressividade e também quanta baixaria, quantos palavrões, quanta imoralidade, quanta perniciosidade na palavra, quanta imoralidade, quanta crueldade, quanta palavra ferina que sai da boca para acertar o coração de alguém, para feri-la, para acusá-la, para vê-la sentir-se mal. E há quem use palavras pesadas na intenção de que alguém sinta-se bem e resolva mudar. Como disse Tiago, a língua. Ah, quem domina a língua teria o poder de dominar uma cidade. Mas pode até ter o poder de dominar uma cidade, mas dominar a língua... Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Que o Espírito de Cristo esteja comigo e com você. Que sejamos cuidadosos com as palavras que temos pronunciado. Que em lugar de ser palavras de maldição, sejam palavras de bênção. Sim, é necessário na comunicação usar a palavra na comunicação, muitas vezes de maneira mais forte, para que seja entendida a mensagem. Jesus Cristo, sim, em muitas vezes, ele usou palavras fortes. As palavras fortes ditas por Jesus, podem ter certeza, carregavam na sua própria voz um sentido de dor. É como se nas palavras de Jesus, quando repreendia, quando dizia o que dizia aos falsos, aos inimigos que o cercavam, mas crê-se que por quem era Jesus, o que ele dizia, ainda assim àqueles seus inimigos, carregava como que lágrimas na voz. Não era como nós, que ficamos irados e dizemos o que vem sem nenhum filtro. Mas que o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo, para que o nosso coração seja convertido, que a mente seja purificada, que as minhas palavras denunciem quem está em mim. Se as minhas palavras são doces ou palavras amargas, se as minhas palavras são de salvação ou de perdição, se as minhas palavras são baixas, são chulas, são nojentas ou são palavras santas, são palavras limpas, são palavras lindas para a glória de Deus. Se os teus filhos te veem dizer, te ouvem dizer palavras de bênção ou palavras de acusação, se é comum que você acuse, que você critique, que você despreze, que você use as suas palavras para ferir, por favor, mude. É hoje o dia de mudar, é hoje o dia de cuidar das suas palavras, em nome de Jesus Cristo, que Ele nos auxilie, que Ele nos ajude, que Ele nos salve de nós mesmos, para que as nossas palavras não sejam testemunhas contra nós, para que as nossas palavras não nos acusem naquele dia diante do Senhor, para que as nossas palavras não se levantem contra nós mesmos. É preciso que eu e você tenhamos hoje a intenção de cuidarmos do que passa pelo nosso coração, para que não chegue à boca e denuncie o nosso verdadeiro eu. Para tanto, precisaremos tomar na água da fonte que jorra vida. Precisamos tomar da água que jorra do Espírito,
água que lava, água que purifica, água que limpa meus pensamentos, limpa a mim, muda meu coração, muda e me faz mais parecida com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um dos desafios mais importantes, mais significativos. A salvação passa pela tua boca, pela minha boca. A salvação passa pela tua língua, pela tua palavra, pela minha língua e palavra. Recorramos ao Senhor para sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Diariamente carecemos do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos dará o fruto da vida. Somente o Espírito Santo nos dará o refino para os nossos pensamentos, para as nossas emoções. Somente o Espírito Santo nos dará o fruto da palavra bendita, por um coração bendito, por uma vida bendita para a glória de Deus. Pai, batiza-nos com o Espírito Santo. Diariamente nós temos te pedido, Senhor, batiza-nos pelo Espírito Santo. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo, como o Senhor dissera que seríamos batizados, e temos sido batizados, sim. Nós sentimos a influência do Espírito Santo mudando, transformando, levantando, curando, restaurando, nos convencendo do pecado, do juízo e do mal, nos consolando, nos trazendo vida em lugar de morte, nos vivificando por todo o dia. Mas queremos mais da unção, porção dobrada e dobrada e dobrada do Senhor sobre nós. Batiza-nos hoje, Senhor. Batiza-nos hoje, para que a nossa língua seja mudada de instrumento de palavras inúteis em palavras de vida, de instrumentos de palavras que ferem em palavras que curam, de instrumentos de palavras que acusam para instrumentos de palavras que restauram, palavras que adoecem em palavras que curam, palavras que matam em palavras que vivificam. Faz isso em nós, faz isso, Senhor, por nós. Ensina-nos, educa-nos, faze-nos nascer de novo. Por favor, nós te agradecemos pelo privilégio de recorrermos a Ti e sermos abençoados com o Teu sim, porque sabemos que o Senhor nos quer abençoar com o Espírito Santo e por isso nós glorificamos o Teu nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Para sempre. Amém. Cheios de palavras que edificam, vivam um bom dia. Essa mensagem vai estar no meu canal no YouTube, Darleide Alves, também em todas as plataformas de áudio. Você pode conhecer também os meus livros no meu site, darleidealves.com. Eu convido você lá no meu canal no YouTube a se inscrever, clicar no sininho. Se você, em algum dia, não tiver a oportunidade de estar ao vivo no meu Instagram, às 7 da manhã, toda manhã às 7 horas estamos ao vivo, mas depois disponibilizamos para quem quer compartilhar, ouvir de novo, e é sempre um prazer ter você na companhia. Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui, obrigada por ouvir e pôr em prática. E eu digo isto por me fazer feliz, sendo um instrumento para te abençoar todos os dias com palavras benditas. A Deus toda honra e toda glória. Deus os abençoe. E até mais.